Vamos falar agora sobre uma decisão da ANAC de suspender as operações da Voepass, porque o Procon de São Paulo disse que notificou a companhia. A Voepass disse que vai provar, uma briga, a Agência Nacional de Aviação Civil, a sua capacidade de segurança máxima exigida. O Danilo Moliterno vem com a gente, na verdade é a segurança exigida. O Danilo, fica aí, mais máxima, né? Porque sempre é bom ter a garantia de que está entregando tudo. Danilo, traz pra gente então como é que começa, em que pé que tá essa polêmica. A Voepass dizendo uma coisa, a ANAC dizendo outra, o Procon trazendo também um lado. Danilo, conta. Boa tarde, Tainá, Uribe, todos que acompanham o Bastidores. Tainá, para mim, tenho medo de avião, eu sempre prefiro que seja a segurança máxima. Tenho muito medo de viajar de avião. Tainá, a gente teve essa notícia hoje pela manhã de que a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, portanto, suspendeu a operação da Voepass, e a primeira repercussão que a gente tem, é claro, é uma repercussão que diz respeito aos consumidores, aquelas pessoas que tinham um bilhete comprado para viajar junto à Voepass e agora tende a resolver essa situação. Estou aqui no aeroporto de Congonhas para entender como está acontecendo esse trâmite. Basicamente, todas as pessoas que vêm aqui ao guichê da Voepass, aqui na área de check-in do aeroporto de Congonhas, são automaticamente encaminhadas ao guichê da Latam, que fica a alguns metros aqui atrás. A gente relembra que Voepass e Latam têm um convênio no qual a Latam, de certa forma, comercializa estes bilhetes da Voepass, portanto, é uma relação que já existia. E hoje pela manhã, inclusive em entrevista à CNN, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, já tinha adiantado que essa poderia ser a solução. Indicou que conversava com companhias aéreas para entender se seria possível essa reacomodação destes passageiros e chegou a citar nominalmente a Latam. Portanto, este é o trâmite no momento. Outra coisa muito interessante que acontece agora, Tainá. Você indicou que houve essa notificação por parte do Procon junto à Voepass para entender como estaria acontecendo essa comunicação junto aos consumidores. E aqui atrás, no guichê da Voepass, a gente vê que agora alguns dos fiscais do Procon, conversei agora há pouco com eles, eles estão em 6 agentes aqui, eles estão neste momento realizando ali o acompanhamento de como as pessoas, de como os consumidores que procuram o guichê da Voepass estão sendo atendidos. A primeira preocupação, é claro, é o esclarecimento das comunicações, da comunicação junto a estes passageiros, mas também, é claro, fazer com que esses passageiros tenham opções que constam na legislação. Sempre relembrando que os passageiros que perderam aí o seu bilhete por conta dessa suspensão das operações têm direito ou a uma reacomodação junto a outra companhia aérea, ou uma reacomodação em outra modalidade, por exemplo, rodoviária, mas aí é claro para trajetos mais curtos, ou mesmo o reembolso total da passagem. Isso o Procon deixou bem claro nessa nota em que indicou que os seus fiscais estariam aqui acompanhando esta operação da Voepass. Portanto, isso acontecendo neste momento. A gente relembra todo este caso. Hoje pela manhã, portanto, a gente teve a ANAC suspendendo essa operação, indicando que isso se deve por violações nas diretrizes de segurança. Aí nessa nota a ANAC conta toda a história, que começa lá no acidente que aconteceu no ano passado, em agosto, um desastre que deixou 62 mortos. A partir daquele momento, a ANAC passou a acompanhar, a fiscalizar as ações, as operações, as manutenções de aeronaves na Voepass. E aí a ANAC ele menciona também que em outubro desse ano propôs algumas mudanças, algumas exigências para a Voepass, como redução da malha aérea, também mais tempo em solo para realizar manutenções, além de um plano de correção de irregularidades em aeronaves. E, segundo a própria ANAC, no comecinho desse ano, agora no finalzinho do mês de fevereiro, houve uma vistoria da ANAC junto à Voepass e foi constatado que parte das exigências não foram cumpridas e que parte do que é monitorado não estava atendendo aquilo que é diretriz da ANAC. E, portanto, houve essa suspensão dessas operações. Um último tópico aqui para falar, Tainá, para completar, conversava agora há pouco também com uma passageira que viveu a situação de perder o seu bilhete por conta dessa suspensão de operação. E exatamente o que o Procon quer que não aconteça é que as pessoas não sejam comunicadas da maneira correta. E o que essa passageira reclamou é que não teve nenhuma comunicação da Voepass de que haveria essa suspensão, de que ela soube pelas redes sociais no caminho aqui para o aeroporto. É muito difícil. Já houve outras companhias aéreas no Brasil, por exemplo, a Avianca, quando deixou de voar internamente, que acabou fazendo a mesma coisa e eu perdi dinheiro.
com voos que já tinham sido comprados. Então é uma situação muito complicada. Danilo Moliterno, diretamente do aeroporto de Congonhas, a gente consegue reconhecer pelo chão. Se o café tá caro aqui, você imagine aí, Danilo. Depois você me fala o preço do café, que deve valer mais do que barras de ouro, que valem mais do que dinheiro.